Ezequiel, capítulo 14, nós temos meia hora de palavra de Deus e Ezequiel 14, você ainda tem que dar uns abraços aqui em Guilherme, Lauren, em Frank, Patrícia e despedir, então vamos para a Bíblia, se concentra na palavra aí, Ezequiel 14, verso 2 até o verso 7. Ezequiel 14, 2 a 7. O texto diz assim: Então o Senhor me falou, filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes, assim diz o soberano Senhor: quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Verso 6 agora. Por isso diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, arrependam-se. Desviem-se dos seus ídolos e renunciem a todas as práticas detestáveis. Quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim e erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de si, e depois for a um profeta para me consultar, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele. Amém? Queridos, aqui você começa a perceber algumas coisas fortes nessas expressões, repetidas 3 vezes, né? Mas o contexto, assim, nós temos aqui a nação de Israel, que não é mais nação de Israel, é só Judá. Para quem não conhece, não lembra muito, só para recapitular, 12 tribos. 12 tribos se dividem, depois da morte de Salomão, 10 tribos e 2 tribos, ficam 10 e 2, 12, mas estão divididas. As 2 que vão para cá, recebem o nome de Judá, porque a outra é pequenininha, é Benjamim, então engole, fica Judá. E as outras 10 se chamam Israel, então Israel e Judá, no Antigo Testamento. Quando você vai lá para a história antiga, Israel são as 12. Quando você vai para a história dos profetas, Israel é uma coisa, Judá é outra coisa. Aqui, Israel já não existe. Aqui, Israel já não existe. As 10 tribos foram embora, foram levadas em cativeiro por Sargão, lá em 586. Aqui você só tem Judá. Judá está prestes a ser invadida, que é onde fica Jerusalém. Então, aqui está acontecendo o seguinte. Judá está vendo que a coisa empenou para Israel, mas não aprende. Ele vê que Deus julgou Israel, mas nem por isso se arrepende. Ou seja, aqui você tem a primeira lição elementar, super elementar da história, que se a gente soubesse, através de punição, o que não deveria fazer, o ser humano já tinha se consertado de hoje. O ser humano não se conserta por medo, nem porque vai ter outro infarte, nem porque vai ter... Não tem. O sujeito que corre no trânsito, ou ele muda a concepção, ou não é por medo de acidente que ele vai deixar de correr. Não é assim que funciona. O ser humano não tem... Ele enfrenta os medos, ele pula lá de que morre aqueles caras que pulam de bungee jump, aqueles caras que pulam de paraquedas? Morre de paraquedas. Eles arriscam, até que um dia que o negócio não abre e ele morre daquilo mesmo. Então não se trata de medo. Israel não teve medo. Agora, o problema daqui desse texto é uma expressão que você coloca o olho na Bíblia aí, não está ali na tela, no verso 3. Ídolos em seus corações. No verso 4, erguer ídolos em seu coração. E no verso de número 7, diz, erguer ídolos em seu coração. 3 vezes repete ídolos em seu coração. Observe, é muito fácil você ter uma figura e dizer, o cara está prostrado diante da estátua de não sei o que das quantas, né? Aí o verso 7 ali você pode ler na tela, erguer ídolos em seu coração. É fácil quando está prostrado diante de uma imagem.
Mas e quando a palavra de Deus não está falando disso? Está falando de erguer ídolos em seu coração. Então, nós temos um problema aqui muito claro. O coração do ser humano é enganoso. Aliás, vamos abrir o texto de Apocalipse 2, verso 23, que diz que Deus, Apocalipse 2, 23, ele vai colocar na tela, que diz que assim, eu sondo mentes e corações. O coração do homem é mau, Deus está vendo o coração. O sujeito ergue ídolos, está ali na tela, sonda mentes e corações. Deus olhando o coração, mas você não está prostrado diante de ídolo nenhum, mas levantou no coração um ídolo. Como é que você levanta um ídolo no coração? Deus está buscando, observando o coração. Ou seja, Deus, é claro que Deus observa o comportamento, mas Deus também observa o nosso interior. Por isso que a palavra de Deus diz em Hebreus que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus ainda diz em Isaías 29, 13, ele vai procurar na tela e eu vou pedir que todo mundo leia, porque a maioria sabe decorar esse versículo. 29, 13 já está na tela, vamos todos ler? Vamos lá? Regras ensinadas por homem. Esse povo se aproxima de mim com os lábios, mas o que é que se afasta? Só um pouquinho de retorno aqui, só um pouquinho. O que se afasta é o coração. Então, é possível que uma pessoa pratique, venha para macro, mas o seu coração não venha. É possível. É por isso que a gente não vai ter celebração no dia da eleição. Para o seu coração não ficar lá, fora daqui. Tua cabeça daqui, teu coração está lá. A gente sabe que o ser humano é assim. Imagine o pregador pregar tudo, aquela bagunça, todo mundo passando. A gente tem que ter cuidado com o coração. Porque a palavra de Deus é muito clara. Interessante que a palavra ídolo, que o que está escrito aí, erguer ídolos em seu coração, o livro de Ezequiel é um livro anti-idolatria. Esta palavra, erguer ídolos, aparece 39 vezes em Ezequiel. Mas no resto da Bíblia inteira só aparece 9. Ou seja, Ezequiel quer usar essa palavra, e sabe o que significa essa palavra, ídolo em coração? Bolas de esterco. Vamos usar a linguagem clara? Um monte de cocô no coração. O sujeito levanta ídolos que são bolas de esterco e adora aquela mando de merda no coração. Não grave isso, corta esse negócio, viu? Você entendeu? A verdade é essa. Ou seja, um monte de asneira, um monte de babaquice, um monte de besteira no coração. Por isso que se você não compreender que nós estamos num processo bem complicado, o ser humano, ele recebeu um novo coração, mas ele recebeu também o Espírito de Deus. Então, nesse sentido, a gente está top. Só que o mundo, ele vive cercando a gente para nos tentar. Por isso que a palavra diz para a gente renovar o nosso entendimento e ser transformado assim. Porque o objetivo dele é atacar exatamente o nosso coração para a gente criar ídolo no coração. Onde é que está o coração? Aqui, irmão. O coração não é isso aqui, claro que não. Você pode fazer uma transfusão de coração, não tem problema nenhum. Mas o sujeito tem uma paralisia cerebral, ele continua com o corpo funcionando e ele perdeu o sentido, ele não vai funcionar, não tem mais nada. Né? Perdeu como é que a gente chama? Morte cerebral, né? Morte cerebral. Então ele não tem mais nada. O coração, evidentemente, na Bíblia, está falando daqui do nosso entendimento. Agora veja só, Salmo 44, 21, Samuel vai colocar na tela, Salmo 44, 21, diz a Bíblia, olha lá, Deus não teria descoberto, pois Ele conhece os segredos do coração. Dizer para você essa noite que Deus conhece tudo que tem dentro do seu coração, a escala de valores do seu coração. Você pode transformar uma moto num ídolo. Imagina aquela turma que faz parte de clubes de Harley Davidson, né? Aqueles colete preto de couro, aquela barbona, aí bota um brincão, aquelas correntonas. É um estilo de vida. O cara pega assim com 30 pessoas e vai não sei para onde de Harley Davidson. Algum problema dirigir moto? Não. Algum problema botar um casaco de couro? Não. Será que aquilo não é um ídolo? Minha, sabe?
Quem é que sabe? Deus. Só que Deus está vendo. Então, ídolos são coisas que Deus vê. Agora, a pergunta é, eu estou com medo de Deus? Não, eu estou com medo do meu coração. Eu estou com medo de Deus. Porque se Deus está vendo, Ele vai fazer alguma coisa para arrancar aquilo. Eu tenho medo de mim. Eu tenho medo do meu coração. Então, observa o que é o processo de Deus na sua vida. O processo de Deus na sua vida é meter um monte de espelho para você enxergar quem você é, para você enxergar perante os olhos da palavra de Deus quem você é. É por isso que a Bíblia diz que a palavra é espelho, e você olha mesmo. Diante daqueles a quem havemos de prestar conta, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão lá vendo a gente. Mas vendo para quê? Para nos mostrar. E isso é tão verdade que no Salmo 139, você vê o Salmo 139 no final. Aí você fala, ele, o Senhor conheceu todos os meus dias, quando dia a dia, sendo escrito, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí quando vai terminar o Salmo, o salmista fala o quê? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me. Ninguém aqui em sã consciência vai fazer uma oração dessa. Tá doido? Prova-me. Não, me deixe quieto. Na minha redinha. Não, querido. Prova-me para que eu conheça o meu coração. Esse é o sentido. E aí diz assim, se há algum caminho mal em mim, guia-me pelo caminho eterno. Quer dizer, eu não sei se há, mas Deus sabe se há. Então, o nosso processo é Deus, o Espírito Santo, sondar o seu coração, mexer no seu coração. Um exemplo, tem muita gente falando que nesse processo eleitoral, eu vou agora acelerar, o processo eleitoral, muito se falou, e muito se brigou, muitas amizades se desfizeram, Irmãos, cada um é que tem que dar conta diante de Deus do motivo pelo qual você está fazendo o que está fazendo. A verdade é que nós estamos numa guerra espiritual. Como eu disse aqui no dia 12, um pastor me liga falando de guerra espiritual. Então, uma pessoa fala assim, rapaz, eu estou lutando e jejuando e orando pelo meu país e fazendo alguma coisa, querendo que Deus mude a história, porque nós não queremos virar um bando de refugiado. Você tem um motivo espiritual, mas Deus conhece se é esse ou não. Porque se não é um motivo espiritual, tem outra razão, qual é? Deus está sondando. Então, por isso eu vou ler Provérbios 4, 23, e toda a igreja vai ler esse versículo, que é um versículo que a gente tem que decorar. Eu sei decorar esse versículo desde não sei que ano. Provérbios 4, 23, nós vamos ler, nós vamos dizer, vai ser bem conhecido, vamos lá? Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Aí a gente decora assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Aí ele diz assim, porque dele depende toda a sua vida, guarda o seu coração. Então, você tem que ser especialista no seu próprio coração. Você tem que saber quando você não está bem. Você tem que saber sondar e dizer, rapaz, eu não estou legal. Você tem que saber. Eu estou rebelde, eu estou independente, eu estou muito assim. Se você não for, meu irmão, eu vou dizer uma coisa a você. Ninguém tem a obrigação de ficar analisando você, como é que você está, não. A Bíblia diz, examine esse homem a si mesmo. Examine o outro. Que história examine o outro? É só para, ui, que cabelo bonito, só para isso, meu irmão. Só para dizer um cumprimento e mais nada que isso. A gente que examina, cada um examina a si mesmo, porque você sabe como é que você está essa noite. E se você não se tornar um especialista em seu próprio coração, você não pode seguir a Deus. Você vai se autoenganar. Eu não estou falando de simplesmente uma frase. Isso é uma frase do próprio Eduardo Gianetti. Mas vou passar adiante aqui. Já tem 10 minutinhos de palavra. Por isso que Isaías 29, 13, que nós lemos, que esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração se afasta. Por uma razão, a gente cria um ídolo, quando a gente perde o afeto por aquilo que a gente está fazendo. Ou seja, Deus não quer simplesmente que a gente pense nele. Se você pensa em Deus, não quer dizer que você está adorando a Deus de jeito nenhum. A adoração não é pensar em Deus, a adoração é pensamento e afeto. Por isso que tem um texto que eu queria que você abrisse aí, eu me lembrei agora, a tradução da NVI é excelente, Filipenses 4, verso de número, não 8, verso 9, Filipenses 4, 9. Aí ele vai colocar na tela ali, antes de eu achar aqui no papel. Filipenses 4, 9. Ele já colocou, mas não é o 9 não, é o verso 7. Ele volta aí e põe o 7. E a paz de Deus, olha só,
que excede todo o entendimento, guardará o quê? Seus corações e as suas mentes. Separou, tá vendo? Separou. Na outra tradução, diz assim: guardará os vossos sentimentos e os vossos pensamentos. Ou seja, separa claramente. É por essa razão que uma pessoa puramente racional, meramente racional, que está pensando em Deus, essa pessoa às vezes está cometendo vários enganos. Porque a adoração a Deus, ela implica em envolvimento. O adorador não pensa assim: Jesus morreu na cruz, tá certo, legal. Sim, ele morreu na cruz. Não, beleza. Valeu, Jesus, valeu. Não é assim. Você envolve o afeto do que isto significou, não o que você pensou. Mas o que isso significou para você? Ou seja, a idolatria é quando você se envolve com algo, mas não se envolve com Deus. Você pensa em algo, você pode pensar em... Até um ateu, irmão, pode pensar em Deus. O ateu pode pensar em Deus. Não, Deus é uma força cósmica, uma energia, é o motor imóvel de Aristóteles, ele inventa um bocado Ele está pensando em Deus, não está adorando. Adorar a Deus envolve emocionalidade, envolve afetividade, envolve paixão, envolve afetos. Por essa razão que o povo de Deus, eles viviam de que maneira? Eles viviam de maneira totalmente indiferente. E o camarada vem perguntar para Jesus, qual é o primeiro mandamento? Quem foi que Jesus respondeu? Ou ele. Na outra versão é não só Jesus, na outra versão é Jesus que responde, na outra é o cara que fala. Aí depende do texto. Amarás ao Senhor teu Deus, você se lembra? De todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, de toda a tua alma. Tem 4 coisas, eu esqueci uma. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as forças, de toda a tua alma. Ora, de tudo. Você tem paixão por Jesus que te salvou. Quer dizer, há uma afetividade. Mas não, o sujeito quando vai pegar o filho, não, tem aquele negócio por filho, para Jesus faz, Jesus, tu és maravilhoso, amém. Quer dizer, o filho você mata e morre pelo filho, mas por Jesus não tem, você está sentindo que você sentiu o quê por Jesus? Nada, eu era pecador, ele morreu por mim, amém. Não, peraí, calma. Como é que isso se desenha dentro do seu coração? Eu estou falando de sentimento? Sim, estou falando sim. Estou falando de sentimento, sabe? Exatamente isso. Como é que eu faço para chorar? Não sei, irmão, te vira. O coração é teu. Te vira, negão. O coração é teu. Como é que eu faço para chorar? Fique 3 noites sem dormir, lendo a Bíblia. É uma sugestão boa. Ah, essa sugestão não tem na Bíblia, não. Eu inventei agora para você. Você não sabe, eu também não sei, então 0-0. Você entende o que eu estou falando? Você tem um coração, você tem que cuidar dele. Sobretudo que se deve guardar o teu coração, senão o ídolo entra aí, irmão. O ídolo da inteligência, o ídolo das posses, o ídolo do... Vários ídolos em que você se envolve com aquilo que você quer. Por que é que Alfredo não está aqui hoje, quem está é Viviane. Não é isso mesmo, Viviane? Alfredo não está, uma vez, quinta vem um, outra quinta vem outro, sempre respaldando. Alfredo vai tocar. Ele toca profissionalmente em uma determinada banda. Por que é que ele consegue ainda ir tocar na banda e continua tocando louvor e ele continua vivendo uma vida de santidade? Porque a ele cabe guardar o coração de não colocar o tocar um ídolo. Se ele se perder, tanto faz ele tocar aqui que lá já está caído mesmo. Mas se ele disser Jesus é o meu Senhor, então ele vai tocar friamente, gosta do que faz, mas toca, e sai, e não tem um ídolo, então ele se protege. É difícil? Bem difícil. Você teria estrutura para fazer isso? Talvez não, mas ele tem. Mas você tem estrutura para fazer outras coisas? Para ter um filho e não deixar ele tomar o lugar? Para ganhar dinheiro, ser rico e não deixar tomar o lugar? Para ser famoso e não deixar que a fama tome o lugar? Porque quando você se envolve afetivamente, é que você perde o controle dessas coisas. Mateus capítulo 6, 21. Vamos colocar na tela Mateus 6, 21. E você viu que agora é Jesus que está falando. Jesus está falando aqui, e eu vou encerrar com o pensamento a partir do qual ele vai encerrar. Diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ou seja,
O que eu valorizo vira tesouro, e onde que tem um tesouro eu ponho o meu afeto, porque tem valor. Eu tenho afeto, tem valor. Vocês se lembram do assalto na casa de Rafael logo que ele casou? Lembra disso? Alguém lembra dessa história? Casou, está trabalhando na empresa, está tudo certinho, tem 3 meses de trabalho dentro do computador. O assaltante entra por trás do condomínio e rouba tudo, chega em casa. A primeira coisa que ele pensou, entrou lá, quando ele viu, pode levar geladeira, freezer, tudo. Não leve meu computador. Levou justo o computador com 3 meses de trabalho. Lá vai ele, meu Deus do céu. Mas só que coisa, né? Deus sabe tocar nas coisas que são ídolos para você. Pergunto se era ídolo para Rafa. Não, não era. Era trabalhão mesmo. Mas assim como aquilo ali poderia ser um ídolo para Rafael, que é da área de informática, que foi roubado exatamente da área de informática. Meu irmão, Deus sabe tirar de você aquilo que se torna ídolo. Quer ver uma história? Outra história? Aline Barros. Quem sabe a história de Aline Barros aqui? Alguns não sabem. Você sabe que ela teve um câncer nas cordas vocais? Se você não sabe, procure saber. Ela teve um câncer nas cordas vocais e perdeu a voz. A Aline Barros sem voz é o fim da picada, né, irmão? Jesus falou, mas vai perder a voz mesmo. Por que Deus fez isso? Por causa do coração, irmão? Deus mostrou para mim? Não, meu irmão, Deus faz comigo, faz com você todo dia. Ela, então, teve um processo de Deus para Deus mexer no coração. As cordas vocais são devolvidas, ela canta, e eu digo sinceramente, irmão, você pode ouvir a Aline Barros cantando um DVD de hoje, recente, a mesma graça e a mesma simplicidade. Se ela está ganhando dinheiro aí, vendendo show, isso não é da conta. Agora você assiste, você vê simplicidade e unção na vida dela. Também depois que Deus foi lá e arrancou do coração, né, minha filha, eu arranco de novo tua voz, é só apertar pause aqui, viu? Deus pode falar isso contigo, comigo. Deus tem que arrancar teus ídolos, porque senão tu vai para o inferno. É assim que funciona. É assim, velho. Se o teu ídolo é a tua posição, qualquer coisa. E eu vou concluir com uma coisa que hoje eu falei com Frank. Frank na hora multiplicou a palavra já, mas eu não tenho tempo de ampliar. Isaías 64, verso 8. E esse é o final da mensagem que eu não tenho como ampliar, porque eu quero orar. Isaías 64, 8 diz assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Observe bem, queridos. A maioria de nós aqui tem um ídolo no coração, que se chama autoimagem. Nossa imagem pública. A maioria de nós constrói uma imagem pública e a defende. A defende. Tem medo de que as pessoas saibam daquilo que aconteceu com você, ou daquilo que você foi, ou daquilo que você fez, ou daquilo que lhe aconteceu. A maioria de nós lida erradamente com estas coisas que fazem parte da nossa história. E, ao contrário disso, cria máscaras sociais que nós chamamos da psicologia de persona. Nós terminamos desenvolvendo personas e a pessoa tem aquela forma de ser porque ela não assume as demandas que ela tem e as lutas que ela viveu. Quando você vai para a palavra de Deus, você observa que a palavra de Deus ela é o escancarar do que somos com a graça de Deus. Ou seja, não tem ninguém na palavra de Deus perfeitinho. Ao contrário, quando você olha a história de um Moisés, que você fica maravilhado, você sabe que Moisés cometeu um erro e ele só se tornou o que se tornou porque Deus foi gracioso com ele. Não tem ninguém aqui, irmãos, que não precise assumir a sua história. Aliás, se você for ler a história de Paulo, eu elenquei aqui, irmãos, 6 passagens que Paulo cita a história dele. Uma delas ele fala assim: eu fui blasfemo, perseguidor, injurioso, e eu não sequer, eu sou digno de ser chamado apóstolo. Ele diz assim: eu sou o principal dos pecadores, mas alcancei misericórdia, porque a mim o principal aprova é Jesus escolher. Irmãos, você não pode ser oleiro de você. Você tem que ser quebrantado perante o oleiro.
Hoje, Guilherme estava falando lá em casa, ele disse assim, eu aprendi uma coisa, que as mãos do oleiro são as mãos imperfeitas de todos nós. Ele falou assim, as mãos do oleiro são as mãos imperfeitas de todos nós. Palavra forte, essa palavra que ele falou. E eu já estava com isso aqui na tela, quando ele falou essa palavra, e eu fiquei, rapaz, eu vou dizer uma palavra para você, igreja. Se você não olhar o leão de frente, o monstro de frente, o bicho de frente, feito Davi e partir para cima dele, ele vai virar um ídolo no seu coração. E quem é o responsável é você. Você tem pessoas aqui, vai dar para fazer. Você tem pessoas aqui que você pode e você deve abrir o seu coração. Porque o coração seu é problema seu, o meu coração é problema meu. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, não o dos outros. E se você não aprende a olhar suas demandas interiores e chegar para a pessoa e falar, rapaz, ore por mim que eu estou mal. Se você não aprende a fazer isso, tenha certeza que você levantou um ídolo hipócrita para apresentar para os outros aquilo que você não é, e você vai morrer. Exatamente o que você ouviu falar. Porque Deus vai ter que tirar essa falsidade, que não é vida, fazer ela morrer e ruir, para te ressuscitar. É verdade. A macrocélula não é para você simplesmente vir aqui. Isso aqui não é escola não, irmão. Escola é assim. Então amanhã a gente vai ver os tempos subjuntivos do não sei o que lá do verbo tal. O sujeito faz o dever ou não faz dever, tem aula. Escola. Aqui não funciona assim. A igreja só serve se você praticar. A igreja que se reúne, que ouve, ela passa a servir se você praticar. Se você praticou, aí Jesus fez, vinde benditos. Você pratica, vem. E nós? Não, você não pratica, sai. É a prática que faz a tua vida. Então eu vou concluir aqui para dizer para você. O ídolo no coração pode ser de todo tipo, mas este ídolo da imagem, esse ídolo da imagem, você que tem que destruir. E olhar para ele e falar assim, eu sou o que sou, pela graça de Deus. O que eu me tornei é bondade de Deus, porque eu, orgulhoso como eu era, Jesus tem misericórdia de mim. Você consegue contar a sua história realmente como ela é? E botar Jesus nela? Não, eu tenho que maquiar, levar no salão de beleza, fazer permanente, e ainda fazer não sei o que lá. Tem que fazer isso tudo? Então tu levantou um ídolo, uma imagem, para vender para público. E eu vou te dizer, cadê Jesus nisso? A palavra é essa. Agora a gente vai fazer uma dinâmica aqui agora. A gente vai terminar a nossa macrocélula orando uns pelos outros. Mas você vai procurar um co-discípulo. Não é um líder. É um co-discípulo. O que é um co-discípulo? Eu vou procurar meu pastor para confessar a ele que eu matei uma pessoa. Não, você procura o delegado, tá? Você procura eu amanhã, aí você vai lá, amanhã a gente conversa. Isso aí não é o caso. Você vai procurar uma outra pessoa e falar assim, cara, essa palavra foi toda para mim. Eu quero acabar com essa hipocrisia, eu vou abandonar esse negócio em nome de Jesus. Sei lá o que você vai falar. Rapaz, estou tão feliz, hein? Deus tenha me abençoado. Aí o outro, eu estou péssimo, você está feliz? Tome. Você vai procurar um co-discípulo agora. E você vai falar alguma coisa e nós vamos terminar a nossa macro orando uns pelos outros. Agora você vai ter que falar alguma coisa. Ore por mim que eu não estou bem. Eu vim a pulso aqui. Não sei o que você vai falar. Você vai falar o que for verdade. Mas você vai falar a verdade. Depois, quando você for para casa, você vai pensando, rapaz, que dificuldade eu tenho de falar a verdade sobre mim mesmo. Aí tu chega aí em casa e fala, aproveita, vira a noite orando, fala, Jesus, me converte. Estou ferrado. Tá mesmo, vai dizer o anjo. E aí o Espírito Santo aparece e fala, não, minha filha, eu vou restaurar você. Amém? Então você vai procurar um
codiscípulo. O que é um codiscípulo? É uma pessoa... Aí, e os líderes vão procurar? Os co-líderes, lógico. É lógico. Que é um codiscípulo? Ângela vai procurar quem? Ângela vai procurar... Quem é outra? Quem é que está aqui, Ângela? Ângela está aqui na frente, quem é? Esse meia já está ali junta. E Lucas vai procurar quem? Sei lá, Frank. Sei lá. Eu encerro dizendo o seguinte: sábado passado nós tomamos café no presbitério. Não falei nada do que era. Quando chegou todo mundo lá, Frank, e eu falei: Frank, conta a tua história aí. O que foi que Frank pregou sábado passado? Nada. Nem Bíblia abriu. Só fez contar a história. Terminou, um dos presbíteros disse, terminou o domingo, ele falou: foi o melhor fim de semana da minha vida. Terminada a reunião, falou: rapaz, que reunião foi essa? Meu Deus, que coisa tremenda foi essa? O que Frank falou, irmãos? História. Não tem máscara, só tem a verdade. E a verdade é o próprio Deus iluminando você. Amém? Procure agora um codiscípulo. Você tem 5 minutos. 5 minutos para falar alguma coisa, para ouvir alguma coisa. 5 minutos e para orar. Orar um pelo outro. Depois você analisa se você teve dificuldade de fazer isso. Tá? 5 minutos para ver outra pessoa e falar um pelo outro. Não existe hierarquia agora, é codiscípulo. Codiscípulo. Conversar com alguém. Um codiscípulo. Codiscípulo é aquele da sua conexão. Ok? Vai para Luzerne aí, quem é que está da sua conexão? João. João é líder. Vixe, quem é o outro que está aí? Geraldo não está aí. Guilherme, vem para cá, Mateus. Guilherme está aqui, ó. Guilherme está sozinho aqui, pronto. 5 minutos para você falar um pouquinho de você e orar um pelo outro. Codiscípulo, codiscípulo. Pode fazer. Não é líder, é codiscípulo. Fala um pouquinho de você e ora um pelo outro. Só isso. Fala um pouquinho, ora um pelo outro. Deus abençoe. Está encerrada a macro.